Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, que todos nós tenhamos um excelente domingo e iniciaremos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que fala muito aos nossos corações, a nossa lição de número 8, que traz como título: As causas da desunião devem ser eliminadas. O nosso textual está no Salmo 133:1, que diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nossa verdade prática, ela diz que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. É interessante que a lição ela vem falar sobre a união, mas focando na parte histórica do problema da desunião. E aí é preciso entender o que vem ser a palavra união. União, fala de unidade, fala de harmonia, fala de encontro, fala de comunhão. Então são palavras que precisam estar no vocabulário de um cristão, de um seguidor de Cristo, aquele que entende que a obra ela precisa da unidade, ela precisa da união, ela precisa que todos tenham ali aquele mesmo sentimento, aquela mesma harmonia para que a obra ela possa prosseguir. Então, a nossa lição ela versa sobre isso. A nossa leitura da Bíblia em classe está em Neemias, no capítulo de número 5, no versículo 1, o versículo 6 ao 12. Nós vamos fazer essa leitura agora para nós compreendermos o pano de fundo histórico sobre esse grande clamor que se levantou. Neemias capítulo 5, versículo 1 e versículo 6 ao 12. Diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: Usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iem a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom que fazeis? Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: Restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizeis. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Vamos fazer uma oração para nós darmos sequência. Pai, obrigado por esta palavra. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, cada aluno da Escola Bíblica Dominical, que está agora, Senhor, antenado nesta aula, que vai participar desta aula, que possamos ter um excelente aprendizado nesta manhã. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Nós estamos com um grande objetivo dessa lição, é justamente destacar que a união ela é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Sem união não fazemos nada, sem união não somos nada. Sem a união, nós não conseguimos manter de pé um edifício, uma obra, algo que nós propusemos em nossos corações. Então, a união ela é essencial
para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Aliás, a união ela é essencial em tudo. A união é essencial na família, é essencial no trabalho, né? Fragmenta-se a união, algo é prejudicado. Então, nós temos como objetivo geral nessa lição, fazendo uso da história, fazendo uso do que aconteceu nesse capítulo 5 de Neemias, nós vamos aqui extrair um grande ensino a respeito de como precisamos manter a união, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade, como foi o pano de fundo da história bíblica a qual nós faremos. Eu só vou pegar um copo d'água aqui, irmãos, porque a garganta ela vai desgastando. Então, eu vou pedir ao esposo para trazer um copo d'água e nós vamos dar sequência. Com objetivos específicos, nós precisamos explicar, né, essa união caracterizada no pós-exílio, essa união que serve de referência para a minha vida, para a sua vida, que é essencial e que nós vamos tomar como exemplo aqui, como que a união foi fundamental para que o problema que estava instalado ali pudesse ser resolvido na sua coletividade. Segundo objetivo específico aqui, nós vamos expor a injustiça social que estava ameaçando a união dos judeus nos tempos de Neemias, né? A injustiça social é algo grave até nos dias atuais, é algo que leva o povo à desunião, que leva a nação à desunião. Então nós vamos aqui, através da história de Neemias, aprender um pouquinho sobre isso, vamos expor a injustiça social que estava acontecendo e vamos ver também os remédios necessários para que essa situação pudesse ser resolvida. E como último objetivo específico aqui, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Vamos fazer uso dessa estratégia de Neemias para que a gente possa compreender também que nos dias atuais precisamos adotar estratégias semelhantes para que a gente possa ter o povo de Deus, a Adai, unida em um só propósito. Muito bem. Dito isto, nós passamos então para a introdução, né? E como na introdução é interessante aqui situar aos irmãos o que estava acontecendo, né? O capítulo 5 fala justamente dos problemas entre os ricos e os pobres, que estavam, na verdade, ameaçando a estabilidade dos restaurados. Por que restaurados? Porque eles saem de um cativeiro babilônico e agora vão para uma terra, a qual é uma terra prometida por Deus, e eles agora saem daquele lugar, vêm para uma terra, e já instalados naquela terra, começa a surgir um outro problema, um problema de injustiça social, um problema que envolvia os ricos e os pobres daquela nação, né? Os judeus eles tinham seus problemas socioeconômicos que estava inteiramente separado daquele projeto de construção, né? E esse problema de desunião era um obstáculo ao trabalho de construção de uma nação, de construção de uma sociedade. Como eu disse inicialmente, uma nação que desunida um puxa para cá, outro puxa para lá, ou a situação fica complicada, né? De modo que o objetivo geral, o objetivo específico não é alcançado quando isso acontece. E além disso, né, havia uma prolongada e incomum falta de água, que foi um dos grandes propulsores para os problemas econômicos da época de Neemias, né? E quando a gente coloca aqui os problemas entre os ricos e os pobres, né? Porque na verdade os ricos estavam emprestando dinheiro a juros e juros ridiculamente altos, né? E quando não havia o pagamento desse valor emprestado a juros altos, né? As terras eram confiscadas, né? Pessoas eram levadas como escravos. Então são situações que estavam ameaçando a estabilidade, estava ameaçando a unidade, né, daquele povo. Então, a nossa lição ela vai girar em torno disso, né? E aí é importante nós focarmos, se você tiver a sua revista aí, se você não tiver,
mas se tiver o PDF você pode acompanhar. Se não tiver, não tem problema. O nosso primeiro tópico, ele vai falar que a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. E qual era a base dessa união? A base dessa união, que também é a base da união da ADAI, é a base da união de todo o povo de Deus, né? Quando eu falo de todo o povo de Deus, estou falando da igreja, que é essa igreja no âmbito universal, né? Essa igreja aqui no Brasil, a igreja nos Estados Unidos, no Japão, em todo o mundo, a igreja subterrânea da China, né? A igreja perseguida do Irã, dos Emirados Árabes, enfim, a base de toda a igreja, né? Um só povo, uma mesma fé, um altar renovado, né? Um culto restaurado. Assim estava o povo de Israel, havia saído do cativeiro e agora um só povo, uma só fé, voltada para o único Yahvé, o único Deus que merecia a adoração, né? O altar já havia sido restaurado, né? O templo levantado, culto renovado. A base deste povo, a base da união deste povo era isso, né? Igualmente nós, a base da nossa adoração é que nós somos um só povo, né? Pregamos o mesmo céu, por isso que não deve existir espaço para picuinhas entre nós, é por isso que não deve existir espaço para mexeriqueiros entre nós, é por isso que não deve ter espaço para partidarismo entre nós, um que puxa para lá, um que puxa para cá. Eu gosto de fulano, mas eu não gosto de ciclano, né? Então são coisas que não devem existir entre nós, porque somos um só povo. E se somos um só povo, nós temos também uma só fé. Nós cremos em um único Deus, subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pregamos sobre o nascimento virginal de Cristo, né? Nós somos conservadores no sentido, né, de que a palavra de Deus, ela é a palavra infalível para os nossos corações e cremos piamente nesta doutrina da palavra de Deus. Nós não concordamos em tirar a questão do nascimento virginal de Cristo, em pregar um evangelho totalmente dissociado disso, né? Porque Cristo verdadeiramente nasceu, ele cresceu, ele foi ao Calvário, nos resgatou da maldição da lei do pecado. Então nós cremos nisso, nós temos uma só fé. E nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, responder a qualquer um que nos perguntar a razão da nossa fé. E isso fazendo com temor e mansidão. Então somos um só povo, uma só fé, né? E por isso deve prevalecer a união entre nós. Por isso, repito, não deve existir espaço para partidarismo, né? Não deve existir espaço para que nós amamos um e rejeitamos outro, né? Não estou falando aqui de afinidade, mas estou falando aqui de unidade, né? Afinidade nós temos com as pessoas, né? Mais com umas, menos com outras, mas estou falando de unidade, né? Porque afinidade é algo que nós possuímos uns com os outros, né? Mais com um, menos com outros, mas isso não é algo que tira a unidade de nós, né? O que tira a unidade é justamente essa questão de começar a fazer partidarismo, né? De ter espaço para picuinhas que não devem existir no meio do povo, que é o povo de Deus que vai morar no céu, porque no céu não entra nada que contamine. Então, nós precisamos ter essa harmonia aqui, precisamos ter essa comunhão aqui. Então, a base da união deste povo de Israel era justamente isso, um só povo, uma só fé, o altar renovado, o templo levantado, o culto restaurado, né? E eles estavam ali, na verdade, experimentando esse despertamento que foi iniciado através da ordem divina pelo rei Ciro, né? E eles estavam ali cooperando mutuamente para a restauração de Jerusalém. Então, essa era a base da união. Mas o nosso adversário, ele sempre quer preparar alguma coisa para que possa fragmentar, para trazer a separação, para trazer, né, a desunião no meio do povo de Deus, né? E a lição, ela nos deixa bem claro que aqui no primeiro tópico,
que também a igreja, né? Que também a igreja, existe na igreja muitas coisas que são unificantes, né? Nós experimentamos o novo nascimento, nós nascemos de novo, né? E uma vez que nós nascemos de novo, nós precisamos sim ser apaixonados uns pelos outros, né? Amar uns aos outros, né? Cristo foi aquele que verdadeiramente derrubou essa parede de separação, né? De modo que já não existe gentio, grego, né? Judeus, homens, mulheres, nós somos um povo que forma, que constitui a família de Deus, essa família que vai morar no céu de glória. Então, é essa base que deve prevalecer entre nós, é essa base que deve permitir com que o Espírito Santo venha encher os nossos corações, e uma vez que o Espírito Santo enche os nossos corações, nós somos instrumento de Deus para promover essa união em todos os lugares que formos, né? Nós não podemos permitir que aquele espírito de uma crítica destrutiva venha preencher em nossos corações. A crítica, ela precisa ser criativa e construtiva, né? Uma vez que a crítica ela é destrutiva, ela tem a sua origem neste sentimento, neste espírito de desunião, né? Se é que eu estou falando aqui de espírito de desunião, não é que existe espírito, né, chamado desunião, mas no sentido de trazer essa questão de desestabilizar o povo, de tirar o foco do povo, e isso não deve existir no meio do povo de Deus. Então, nós passamos assim então para o nosso subtópico 2, esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16, você pode aí abrir na sua Bíblia rapidamente. Gálatas 6, 16, diz assim: E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, né? A referência aqui, voltando aqui para a questão da união, né? Que essa regra da união, ela venha verdadeiramente permear as nossas relações, né? Uns com os outros, né? Então, quando nós estamos atrelados, né, nessa unidade, os crentes eles sentem este apoio espiritual para a sua vida, né? Nós precisamos, irmãos, fortalecer esses vínculos de unidade, porque nós somos rodeados por pessoas contrárias à nossa fé, né? E aí nós precisamos, isso em todos os âmbitos, na família, né? Em todos os locais. O salmista, quando ele fala no Salmo 133:1, é justamente esse período que o salmista aqui, o que está em foco neste salmo aqui, é justamente isso, que o povo sai do cativeiro babilônico e agora eles estão retornando do cativeiro e eles estão agora a experimentar tudo aquilo que estava fora daquele cativeiro, e agora eles estão ali podendo agora experimentar daquilo que Deus havia preparado para eles fora do cativeiro na sua terra. Agora, é claro que juntamente com isso vem os desafios, vem as provações, vem as dificuldades, né? E vale aqui citar um cântico popular que foi proferido no fim da Segunda Guerra Mundial, que diz assim: como você pode mantê-los agora nas fazendas depois que viram Paris, né? É justamente isso. O povo de Israel participou de um grande império, o Império Babilônico, né? Aquela cidade fortaleza, aquela cidade edificada com seus jardins suspensos, aquelas coisas belas. Então eles experimentaram ali
tudo aquilo que uma cidade, fortaleza, poderia proporcionar para eles. E agora eles saem daquela terra e vão para uma terra destruída, uma terra que eles precisavam arregaçar as mangas das camisas para reerguer. Então, um desafio muito grande. Juntamente com o fato de estar agora na sua terra, vem as provações, as situações adversas, né? A miséria, a falta d'água, quando nós falamos aqui, né? A escassez de alimentos, a escassez ali no sentido econômico da palavra. Então, o povo de Israel estava vivendo essa experiência. E para que eles pudessem trazer uma resposta positiva, até mesmo para os seus inimigos que estavam à espreita, que estavam ao seu derredor, eles precisavam estar ali todos numa mesma sintonia, numa mesma harmonia, né? Então, inicialmente falando, o povo de Israel precisa ali nos inspirar, assim como igreja, nós precisamos, na verdade, nos inspirar nessa unidade do povo de Israel, né? Mas aqui nós vamos ver algo que foi inicialmente preponderante para que pudesse haver uma cisão, para que pudesse haver o início de algo ali que pudesse desfazer essa unidade, né? Mas com a liderança de Neemias, né? Com a intervenção de Neemias, aquele governador sábio da parte de Deus, aquele problema ali ele foi solucionado e a unidade ela foi mantida. Mas nós vamos parte por parte para que a gente possa entender. Lá no subtópico 2, na letra B, diz assim: na igreja levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem de levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora de aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. Isso é verdade, irmãos. Nós temos cargas que são cargas da nossa particularidade, né? Que nós vamos carregar aquilo sozinho. Não adianta a gente questionar, não adianta a gente querer questionar. Tem cargas que Deus permite que levemos sozinhos, né? Como, por exemplo, aquilo que o apóstolo Paulo levou sozinho. 3 vezes orou ao Senhor, mas ele ouviu a palavra do Senhor dizendo que, né, a graça do Senhor lhe bastava. Então, existem situações que nós vamos levar sozinhos. Não adianta a gente recorrer ao irmão Joãozinho, à irmã Mariazinha. Nós precisamos carregá-la sozinhos. Mas existem cargas que nós podemos ajudar uns aos outros, né? A aliviar a carga do nosso irmão. Tem pessoas que estão aí passando por problemas de ordem financeira, pessoas que estão passando por problemas na saúde, pessoas que estão passando por problemas familiares, e nada como fundamental nós estarmos ali estendendo as mãos para que essa pessoa ela possa ser ajudada, né? Existem ministérios, né, como por exemplo o socorro, né? Tem pessoas que têm esse ministério da parte de Deus e que precisa, né, exercer. Nós todos, na totalidade, todos os irmãos, nós precisamos entender que nós também podemos ser veículos de Deus para ajudar os nossos irmãos. Então nós precisamos ter isso, nós precisamos nos desprender de algumas coisas que às vezes é a timidez, às vezes é aquele sentimento de dizer assim, mas eu não sou muito chegada a fulano, a Beltrano. Não, nós temos que romper isso para o bem comum da igreja, para o bem comum da comunidade, para o bem comum da sociedade, né? Então nós precisamos entender que nós podemos levar as cargas uns dos outros, precisamos sim ajudar uns aos outros. Isso porque a união ela nos fortalece, ela nos faz fortes, né? Uma ovelha sozinha ela está sujeita ali ao lobo, está sujeita às intempéries da vida, e ela precisa estar juntamente com as outras para que ela possa se aquecer, para que ela possa
verdadeiramente ali se sentir acolhida, e nós precisamos ter isso dentro de nós. Nós precisamos romper até mesmo os muros, né, denominacionais que nos impedem muitas vezes de enxergar o outro. E isso nós precisamos ter muito forte dentro de nós. Não podemos permitir que algo venha a ser obstáculo, barreira, para que a gente possa exercitar isso, né? Exercitar a levar as cargas uns dos outros, né? Olha o que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz. Pode abrir isso se você está com sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, né? Nós somos espelhos de Cristo, nós somos imitadores, né, do que Cristo foi, do que Cristo fez, e por isso nós precisamos verdadeiramente, através dessa semelhança crística, estarmos fazendo uma grande obra para o Senhor. Como pedras vivas, nós precisamos, né, fazer algo para Deus. Nós precisamos nos ajuntar para que nesse ajuntamento algo possa ser construído. Nenhuma pedra sozinho consegue levantar um edifício, mas na junção dessas pedras consegue-se alcançar, né, um muro, consegue-se alcançar um edifício, né, uma construção para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, essa união é uma verdadeira força. Quando a gente fala da união, nós sabemos que nós temos uma alavanca, nós temos ali um grande motor para que possa alavancar uma grande obra, né? Então, eu e você, nós precisamos entender a importância que a união ela traz. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. E isso em tempo recorde, né? Nas lições passadas nós vimos isso, né? Todo livro, se você puder ler em casa, de Neemias, você vai compreender isso. Então, quando nós estamos focados, unidos em um mesmo propósito, nós conseguimos muitas coisas, irmãos. Mas quando cada um segue o seu próprio caminho, cada um vive a sua própria vidinha, né? Cada um segue o seu nariz, os seus próprios empreendimentos, esquece do bem comum, alguma coisa de problemático ela vai acontecer. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso, né? Que a união ela é uma verdadeira força. Essa união é também um segredo da vitória da igreja, né? A gente sabe, irmãos, que quando a gente fala da obra de Deus, nós temos várias situações que servem de obstáculos para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, para que a gente possa alcançar coisas maiores, né? Como servos do Senhor, nós precisamos fazer como a igreja primitiva, ter tudo em comum, ter o foco naquilo que nós temos como objetivo, né? E prosseguirmos nessa força, né? Porque se isso for fragmentado, irmãos, a obra do Senhor será prejudicada. Se isso for fragmentado, a obra do Senhor ela vai ser a principal prejudicada, né? E a nossa vida espiritual também, porque a indiferença ela é inimiga, né, da obra de Deus. A indiferença ela é inimiga da união. E a gente só vai conseguir verdadeiramente esse propósito quando a gente entender, né, que através da unidade, da comunhão, nós vamos conseguir alcançar isso. Mas como que a gente faz com que todas as pessoas elas verdadeiramente estejam unidas e em comunhão? É preciso aqui dizer
que uma maior virtude ela é responsável para que possa haver a unidade e a comunhão. E o que é isso, pastor? É o amor. Se tudo aquilo que eu for fazer não tiver como mola propulsora o amor, eu não vou conseguir alcançar o objetivo maior. Não adianta, né? Se a pessoa está fazendo aquilo ali para ser vista, se a pessoa está fazendo aquilo ali porque alguém pediu para ela fazer, se a pessoa está fazendo aquilo ali, né, por conta do cargo que ela ocupa, mas não está fazendo aquilo com amor, de nada vale, irmãos. De nada vale. Não vai haver a unidade e não vai haver a comunhão. Porque tanto a união quanto a comunhão, elas são, na verdade, dirigidas por uma virtude maior chamada amor, né? Se não tiver amor naquilo que nós fazemos, verdadeiramente algo vai ser prejudicado. É por isso que a igreja brasileira ela estagnou. É por isso que a igreja brasileira ela está parada como um grande gigante que não sabe a força que tem. Quando o amor ele se esfria, quando o amor se esvai, né? Alguma coisa de prejuízo nós alcançamos. Já não existe mais a força da unidade, já não existe mais a força da comunhão, koinonia, ter tudo em comum como a igreja primitiva. Por que a igreja primitiva avançou? Avançou por conta da unidade, da comunhão, que eram alavancadas por uma virtude maior chamada amor. Isso nós precisamos ter como algo para nos chamar a atenção mesmo, para puxar a nossa orelha e para nos colocar de volta nos trilhos, né, para que esse objetivo maior ele seja alcançado. Muito bem. Dito isto, o nosso ponto central da lição, ele diz que Cristo derrubou o muro da separação que havia entre judeus, gentios, tornando-nos uma verdadeira família de Deus. E é isso que estamos a falar. Família de Deus, ela tem um objetivo, né? A gente pode tirar isso como a nossa própria família. Quando um irmão está de cara virada para o outro, o clima fica ruim, né? O clima fica pesado. Quando há a violência por parte de algum membro da família, o clima fica ruim, fica pesado, a família não vai bem, né? Mas quando aquela família está, os elos daquela família estão verdadeiramente entrelaçados, há um propósito maior, aquela família prospera, aquela família avança, aquela família vive bem, né? Então isso também serve para a nossa família, a família de Deus, a família que vai morar no céu. Não temos, irmãos, como deixar com que coisas menores venham tomar o lugar dessa unidade, dessa comunhão, de modo que algo maior venha a ser prejudicado. Nós somos egoístas, irmãos, somos egoístas, né? Pensamos em nós mesmos, porque não me dão atenção, porque fulano não está olhando para mim, Beltrano não está olhando para mim. Nós queremos ser vistos, nós queremos holofotes em cima de nós queremos ser o estrela da situação. Não é assim. O foco é Cristo, irmão. O foco é Cristo. Mesmo que a gente venha padecer, venha sofrer até mesmo a retaliação externa, ou até mesmo interna, o foco é Cristo. O amor, que é a virtude maior, ela não pode ser esfriada, porque se ela for esfriada, a unidade, a comunhão, ela será prejudicada. Eu volto a repetir, é por isso que a igreja está estagnada, porque aquele ardor inicial está sendo esfriado, de modo que já não existe mais aquela mesma interação, já não existe mais aquela verdadeira interação uns com os outros para o bem comum, seja na área evangelística, seja na área do discipulado, seja na área da oração. Em todas as virtudes cristãs são prejudicadas, justamente porque essa virtude maior está sendo esfriada e está alastrando para as outras áreas que faz com que as demais coisas sejam prejudicadas. Dentre elas, esse assunto que estamos a tratar, que é o assunto da união, né? Onde há
o esfriamento dessa virtude maior ao esfriamento dessas outras virtudes que estão interligadas a essa virtude maior chamada amor. Muito bem, né? Passemos então para o segundo tópico, que fala da união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a grande ameaça, né? Era, na verdade, uma grande injustiça social, né? Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Então, imagine o cenário atual. Nós temos aí vários impostos que temos que pagar. É imposto municipal, é imposto estadual, é imposto federal. Tudo que compramos tem imposto embutido. Se você compra um pacote de feijão, tem imposto embutido, de modo que se você tira o imposto, aquele produto vai ficar mais barato. Essa é a gasolina, tem um imposto embutido. Então, como se não bastasse a questão do imposto, né, do governo, o povo estava enfrentando outros problemas de ordem econômica, ou seja, estava vindo para uma nação que estava saindo de um estado arruinado e ela precisava ser reconstruída. Mas, além disso, o povo estava enfrentando o problema econômico, né? O problema da falta de água, o problema da escassez de alimentos. E imagine você nesse cenário, tendo que pagar imposto ao governo e enfrentando problemas, né, de ordem ambiental que estava a influenciar, né, todo o contexto de uma sociedade. Então o povo, né, os mais pobres, estavam ali pegando dinheiro emprestado e os ricos, por sua vez, se aproveitando daquela situação. Então, observa os problemas, eles estavam centralizados em demandas internas. Não era mais a questão do problema de Sanbalat, Tobias, Gesem, né, os inimigos estrangeiros e réprobos dos judeus, né? Na verdade, os problemas agora estavam centralizados nos alimentos, que eram escassos, o dinheiro ele tinha desaparecido, as propriedades estavam sendo perdidas. Então, aquele povo agora estava sofrendo de uma forma, né, a qual eles não tinham outra solução a não ser pegar dinheiro dos mais ricos, pegar dinheiro emprestado dos mais ricos. E os ricos, por sua vez, eles estavam se aproveitando daquela situação para colocar fardos pesados sobre aquele povo, né? Juros absurdos, né, estavam sendo colocados sobre as costas daquele povo. E Neemias, ao saber dessa situação, ao chegar aos seus ouvidos a situação que o povo estava, a Bíblia diz que ele ficou enfadado, né? Eu acredito que ficou decepcionado por essa situação, por saber que alguns estavam se valendo da miséria de outros para que pudesse beneficiar. Na verdade, essa questão aí, os pobres, eles sempre se queixaram no tocante à sua sorte, né? E os ricos, né, sempre exploraram os pobres. Era uma condição do antigo Oriente Próximo, né? E Médio também. Era algo que acontecia naquela época, né? E aí você pode dizer assim, mas isso não é algo só do passado, pastor, né? Também do nosso presente, a despeito de todo esse avanço tecnológico, do conhecimento, né? As mesmas condições, elas prevalecem até os dias de hoje, né? Os mesmos tipos de exploração econômica nós enfrentamos nos dias atuais, né? E pasmem vocês, que tem muitos cristãos também que estão fazendo as mesmas práticas, né? Se transformando em verdadeiros agiotas, né? Não, eu empresto dinheiro, irmão, mas tem uns juros aí absurdo, né? A gente pode saber, absurdo embutidos nisso. São pessoas que se aproveitam da miséria alheia para que possa se beneficiar, para que possa se enriquecer, né? E isso a gente pode chamar de enriquecimento ilícito, né? Porque a agiotagem no Brasil é proibida, né?
é proibida. Então ele está ali legalmente infringindo algo, né, no nosso Brasil, e também eticamente, moralmente sendo reprovado, e também espiritualmente está cometendo um grande pecado, né? Então isso vale para nós, né? Se alguém porventura está aí praticando a agiotagem, né? Isso que está sendo feito não é a atitude de um cristão, né? Isso, na verdade, é a atitude de alguém que está se aproveitando da miséria alheia, está se aproveitando das situações que estão ao seu redor, e ele se aproveita da miséria de alguém para que possa se promover em cima dessa pessoa. Então, né, quando os mais pobres eles não conseguiam pagar os empréstimos, né, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Você lembra lá, né, a história lá da viúva, né, que na verdade ela não tinha como pagar ali a dívida que foi deixada pelo seu esposo, e os credores estavam batendo na sua porta para que ela pudesse ali lhe pagar o dinheiro com todos os juros absurdos embutidos, e ela não tinha como pagar, e Deus usou o profeta para que o azeite pudesse ser multiplicado e ela poder vender ali e viver do resto. Então era algo que estava instalado naquela sociedade, né? Muitas pessoas se aproveitando da condição extrema que as outras pessoas estavam vivendo para se promover em cima delas. Então, quando não havia condições de pagar, né? Você não tem condições, então vou levar a sua terra. Ah, eu não tenho mais terra, né? Ah, não tem? Então eu vou levar os seus filhos para que possam ser escravos, né? Eu vou levar você então para ser escravo. Então, observe, era algo, se você olha assim, mas era um povo estranho, né? Um povo estrangeiro subjugando um outro povo. Não, não é isso. Eram problemas internos entre os seus próprios irmãos, né? E é algo que a gente traz para os nossos dias atuais, e é algo que a gente precisa, né, colocar na balança, né, e ver quais são as nossas ações concernentes a isso, né? Se nós estamos também emprestando dinheiro a juros, praticando a usura, né? Se nós verdadeiramente estamos ali unidos ao ponto de levar as cargas uns dos outros, né? E estender as mãos para aquele que está pedindo socorro à beira do caminho, né? Então, isso foi causa de grande clamor entre os judeus. E esse assunto agora chega aos ouvidos de Neemias, e lá no capítulo 5, versículo 6, diz que ele ficou muito enfadado. E aí é interessante que na questão dos tributos, não é? No subsídio psicológico pedagógico da lição, diz que os tributos, o rei persa ele cobrava cerca de 20 milhões em ouro de dáricos, uma moeda persa, anualmente em taxas, né? O pagamento ele era exigido em moedas de ouro ou prata que eram derretidas e armazenadas em lingotes, né? Aí você fala, mas o que é lingotes, né? Lembra lá daquelas barras de ouros que era derretido e feito aquelas tabletes? Então, aquilo ali é chamado de lingotes. Então, eles eram armazenados em lingotes. Segundo a história, quando Alexandre o Grande ele tomou Suzã, ele encontrou cerca de 270 toneladas de ouro e 1.200 toneladas de prata, ou seja, muito, né, ouro e muita prata, né? São metais preciosos, né, que poderia ali resolver o problema de uma nação, poderia resolver o problema da escassez de alimentos, né? Poderia resolver vários problemas de uma sociedade, né? Mas a gente sabe que nos dias atuais também a riqueza está concentrada, né, na pequena parte da população mundial. Pequena parte da população mundial detém as maiores riquezas do mundo. Então,
a injustiça social ela prevalece, ela continua. Aí alguém diz assim, rapaz, mas olha, esses bilionários aí fazem grandes projetos, né? Doam muito, tal, doam, né? Razoavelmente, né? Porque se você parar para analisar a situação, o que eles fazem também, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, muitos fazem para que possa ter o abatimento no seu imposto de renda, né? É uma estratégia para que ele possa ter o abatimento do seu imposto de renda, né? É o que muitas empresas aí fazem também, né? Promovendo as ações sociais, na verdade ali muitas vezes são ações que eles promovem para um abatimento ali em impostos, né? Então, como explicar esta grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres, né? É aquilo que eu disse inicialmente. Esfria-se essa virtude maior chamada amor, e isso nós vamos ver como resultado, porque é algo que está interligado. Se eu esfrio isso aqui automaticamente vai esfriando as demais virtudes, né? Quando há essa falta de amor, há ali a falta de unidade, a falta de comunhão. Então, os mais ricos estavam pecando contra os mais pobres, né? E eles não estavam dando o seu devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo, né? Se este princípio estivesse sendo aplicado, a unidade poderia ser mantida, a comunhão ela continuaria, né? O propósito principal estava preservado, mas quando aquilo ali começa a se rachar, se fragmentar, né? Aquele objetivo maior vai sendo deixado de lado, né? Cada um procura fazer o que convém aos seus próprios olhos. Deus usa o profeta Ageu e vai falar isso, né? A minha casa está deserta. A minha casa está deserta. Vocês estão procurando construir belas casas, fazer tudo do bom e do melhor para vocês, mas a minha casa está deserta. Então, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou soprar, né, o salário de vocês. O que vocês receberem, vão receber como um saco furado, né? Então, parece que a gente está vivendo isso também na atualidade, porque a igreja brasileira está estagnada, porque a obra do Senhor ela não prossegue, porque às vezes a pessoa acha que a obra do Senhor é obra de um, de dois, de três. Não, a obra é da totalidade. É da totalidade. Somos todos responsáveis pela obra. Somos todos responsáveis por um bem comum, por um propósito maior. E quando nós deixamos isso de lado e transferimos a responsabilidade, porque nós temos uma doença, né? Em querer sempre transferir a responsabilidade. Isso não é responsabilidade minha, é o crente pá, né? Ele pega aquilo ali, joga para o outro, né? Pega e joga para o outro. Pega e joga para o outro. Nós temos esse vício de querer sempre transferir a responsabilidade para outrem, né? Quando na verdade o que está diagnosticado ali é que esse amor está se esfriando e está contaminando todas as demais virtudes, de modo que aquele ou aquela está simplesmente cumprindo, né? Como eu sempre falo, uma agenda religiosa, está cumprindo uma pertença denominacional. E quando a gente simplesmente faz isso, nós nos igualamos a qualquer outra religião, né? Mas quando nós saímos da estagnação e entendemos que temos um propósito maior e que esse propósito maior, ele precisa, na verdade, de uma virtude maior chamada amor, ela vai simplesmente aquecer os nossos corações, tomar conta do nosso ser, e todas as demais virtudes cristãs, seja a união, comunhão, né? Ela será afetada de modo que a gente vai poder realizar a obra do Senhor, né? Com alegria, né? E todas as demais pessoas elas serão beneficiadas. O que estava acontecendo aqui, a falta de amor estava afetando os mais ricos e estava prejudicando os mais pobres, né?
E justamente estava praticando algo que era proibido pela lei. Abra aí, Levíticos capítulo 22, versículo 36. Diz assim, Levíticos 22, versículo 36, que diz assim: a referência aqui, vamos Êxodo 22, 25. A referência que está errada. Êxodo 22, 25. Diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporás usura, né? A palavra hebraica massa aparece somente em Neemias. Significa, na verdade, impor uma sobrecarga. Qual era essa sobrecarga? Eu te empresto, vamos colocar aqui, R$1.000, mas aí você vai ter que, quando for me pagar, você vai me pagar com, né, uns juros aí, né, do mesmo valor. Então você vai ter que me devolver R$2.000, né? Uns juros absurdo, né? Se você colocar aí algum indicador para que possa ter ali uns juros, né? Você vai ver que é um juros absurdo, né? É um juros absurdo. Ah, pastor, mas a gente também, hoje, você falar de cartão de crédito, cheque especial, um juros absurdo, né? Sim, também concordo com você, é um juros absurdo. Inclusive, nesse tempo de pandemia, foi sugerido, né, para que esses juros ele pudesse ser estabelecido, salvo engano, em 30%, né? Coisa que é muito maior na atualidade. E isso parou lá na Câmara Federal, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocou em pauta. Então a gente observa, isso é uma injustiça social? Podemos dizer que sim, né? Então nós vemos essa problemática também nos nossos dias atuais. Então o Antigo Testamento ele vai proibir a cobrança de juros e empréstimo aos vizinhos pobres, né? E essa condição aqui na história que nós estamos mencionando, ela estava sendo violada. Então, um problema muito grande. Então, primeiro aqui era a falta de amor. E segundo, a dureza contra os seus irmãos. Porque qual era o objetivo deles? Ficar ainda mais ricos, né? O camarada viu a cor do dinheiro, né? Viu que o negócio era bom do ponto de vista financeiro, então ele estava querendo cada vez ficar mais rico, né? E Eclesiastes capítulo 7, versículo 7 diz que a opressão faz endoidecer até o sábio, né? Eles estavam, na verdade, trazendo uma grande desgraça para os seus irmãos mais pobres, fazendo chorar ainda mais. Imagina, né? Estava pensando só no seu lucro e não estava pensando na condição do seu irmão. E isso era algo que chegou aos ouvidos de Neemias. E Neemias ele agora convoca um grande ajuntamento. Neemias capítulo 5, no versículo 8, vai dizer que Neemias agora convoca esse ajuntamento, né? Porque você, na verdade, o povo de Israel, na verdade, estava saindo de um cativeiro babilônico e estava caindo em outro cativeiro, que era o cativeiro socioeconômico, né? Estava ali na escravidão com seus irmãos mais ricos, abastados. Eles estavam ali, na verdade, oprimindo aqueles irmãos que não tinham condições e que precisavam agora de um amparo. E Neemias, ouvindo como governador, ao ouvir aquilo ali, ele chama o povo e traz agora um edito para aquele povo. Então, diz a lição que ele reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados, né? Porque a gente tem aquela noção de escravidão. Um povo português veio aqui, escravizou os índios, trouxe escravos da África, mas existe vários tipos de escravidão. Até hoje existe o trabalho análogo à escravidão no Brasil.
Esses dias nós estávamos vendo uma reportagem justamente, né, aqui no estado vizinho nosso, na Bahia, onde trabalhadores estavam ali pegando um tipo de planta, tirando as fibras dessa planta, coloca-se para secar e aquilo ali passa para um atravessador que vai passar para a grande indústria e a grande indústria vai lucrar com os tapetes confeccionados com aquelas fibras de uma planta natural aqui do Brasil e com cada tapete aproximadamente 3, 4 mil reais aquele tapete é vendido no exterior. E quanto que esse trabalhador braçal estava ganhando, né? Coisa de 90 reais por semana. Olha que absurdo, né? Que absurdo. Então, salvo engano, acho que era esse valor mesmo, 90 reais. Enfim, né? Se fosse um pouquinho mais, algo que o reduzir a escravidão, né? Trabalhos análogos à escravidão, aqui próximo de nós, na Bahia. Então a gente observa que essa injustiça social também acontece. Nessa reportagem até fizeram uma entrevista lá com alguém responsável lá da parte jurídica lá da empresa e depois o camarada não viu que a câmera ficou ligada, estava dizendo ali, tá vendo aí, rapaz, está errado mesmo, eles estão aqui entrevistando a gente, isso aí não tá certo, né? E depois ele viu que a câmera estava ligada. Então, realmente, essas grandes empresas têm noção do que acontece, né? Neste caso específico, dessa grande injustiça social, essa grande injustiça que estava sendo cometida. Então, isso aconteceu com o povo, né, judeu, os seus irmãos mais ricos estavam ali oprimindo os seus irmãos mais pobres, né? E olha que nós não estamos falando de pessoa preguiçosa, não, né? Porque aí a gente também tem que frisar isso. Tem pessoa preguiçosa, pessoa que não quer correr atrás, né? Mas nós estamos falando de pessoas trabalhadoras, pessoas que correm atrás do prejuízo, né? Pessoas que realmente querem, né, de fato ali ver o resultado do trabalho de suas mãos, né? E o povo queria realmente trabalhar, queria realmente, né, ter o seu pão de cada dia, mas de uma forma justa. E Neemias, ele chega agora com uma indagação, ele diz, vender-se-ia a nós? Então, eles se calaram e não acharam que responder. É verdade, né? Porque se o povo, né, entende que eles saíram, igualmente todos saíram daquela escravidão na Babilônia para uma terra prometida por Deus, eles precisavam, no mínimo, né, de ter cautela nas suas posturas, né, concernente às suas finanças e saber como proceder para que o povo pudesse ser assistido, né? Nós estamos falando de irmãos na fé, um mesmo povo, uma mesma fé, né? Um mesmo propósito de reconstrução dos muros, de reconstrução do templo e automaticamente também de reconstrução das suas casas, né? Então, o povo precisava. O povo ficou sem palavras porque o que Neemias estava falando era justo, né? E Neemias faz uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restituir-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Olha, note bem, a juro, mas não com usura, né? E Neemias estava disposto a não receber os juros. Então, olha, observe que o próprio Neemias se colocou na mesma condição, na mesma situação, né? É claro que o que Neemias estava cobrando era juros, mas não coisas absurdas, não com usura, como era praticado, não uma sobrecarga sobre o povo. Então, Neemias se propôs a abandonar aquilo também e a estar juntamente com o povo, né, juntamente com os demais, para que eles pudessem ser restituídos e acontecesse ali novamente, inflamados pelo amor, pela virtude maior, que agora contagiar a questão da unidade, da comunhão, e a proposta de Neemias, ela foi finalmente acatada, né? E o povo diz, restituir-lhe-os-emos e nada procuraremos dele, faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurasse diante do sacerdote que assim fariam,
um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene, né? Porque o perjúrio era condenado pela lei, né? Você deveria, a sua palavra, ela deveria ter aquele peso, diferentemente de hoje, né? As pessoas, até mesmo, né, quando ali comete alguma coisa, elas retêm, né? Elas não são sinceras ao colocar de fato o que deve ser. Então, a gente precisa ter essa compreensão. O nosso sim tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, né? Então, o povo, os ricos, eles fizeram ali, acataram aquela proposta de Neemias e realmente as terras foram restituídas, né? As fazendas, os olivais, né? Aqueles valores altos, né? Através dos juros foram devolvidos. Então o povo ele pôde ver a paz voltando a reinar entre os judeus, a união voltando a reinar entre os judeus. E isso, irmãos, nos leva a compreender que existe solução, existe esperança. Alguém diz assim, mas um problema está acontecendo aqui, né? Já tem tantos meses, isso que não é resolvido. Às vezes, irmãos, nós sofremos determinadas coisas porque nos calamos, né? E já dizia, né, Luther King, né, que o que o assustava não era na verdade o grito dos maus, mas era o silêncio dos bons. E às vezes o que acontece é isso, nós nos calamos, estamos vendo a situação acontecendo e ficamos calados, né? Não vou falar nada não, vou ficar quieto, né? Não, irmãos. O povo só saiu daquela opressão porque houve um grande clamor. E aí a situação chegou até Neemias. E Neemias, como líder, como governador, ele trouxe sabiamente da parte de Deus, né, uma proposta para aquele povo, né? Colocou a situação diante do povo de modo que os ricos ficaram envergonhados, ficaram ali avexados ao ponto de, né, aceitar aquela proposta e restituir. Neemias também se incluiu na situação e também, né, a justiça e a paz, a unidade, a comunhão voltou a reinar, né? Aí a lição ela nos leva a dizer que surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. E aí eu volto a dizer, o grande problema é que às vezes as coisas acontecem e nós nos calamos. Não vou falar nada não, né? Não sou dedo duro, sou fofoqueiro. Não é isso não, irmão. Se nós estamos vendo uma injustiça acontecendo, algo que vai ser prejudicial para a obra, algo vai ser prejudicial para você, algo vai ser prejudicial para toda uma coletividade, se você se cala, você está pecando igualmente aquele que está fazendo aquilo ali. Então nós temos que ter noção, né? Agora, se a ignorância for maior ao ponto de me deixar calado, né, ou desinteressado ou negligente, o resultado ele vai ser uma contaminação grave. Vai contaminar toda uma coletividade, né? E isso vai ser prejudicial para a obra, né? Faz parte, irmãos, da função de um ministro, da função de um líder, manter a boa ordem na igreja, manter a boa ordem no departamento, né? A gente não pode, colocar um fechiclé nos lábios, né? Nós precisamos enfrentar os problemas com humildade, nós precisamos enfrentar, né, a imparcialidade com a sabedoria de Deus. Imparcialidade, sim, imparcialidade, né? Parcialidade, sim, parcialidade. Às vezes acontece no meio da obra de Deus, né? A gente tem que fazer tudo com temor, com mansidão e com humildade e imparcialidade. Nós não podemos pender para um lado ou para o outro. Nós precisamos sim fazer as coisas com sabedoria, com orientação de Deus. Não podemos ser parciais nas nossas decisões. Temos que ser imparciais, né? E os problemas relacionais, eles devem ser tratados carinhosamente, nada com grosseria, né, sendo rude, mas precisamos tratar as coisas com humildade, imparcialidade, carinhosamente. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, né?
Nós precisamos ser pacificadores, né? Ah, pastor, o problema, né, é terrível, é grande demais, é uma situação complicada. Vamos tratar aquilo ali, vamos ser pacificadores. Não vamos colocar lenha na fogueira. Ah, pastor, mas é porque isso. Somos irmãos. Vamos morar no mesmo céu. Por mais que aquilo ali seja um bicho de 7 cabeças, nós precisamos ter sempre isso em vista. Nós somos irmãos. Nós vamos morar no mesmo céu. Ou a gente acha que tem um céu para cada um, né? Porque a gente acha isso, tem um céu para cada um. Não, o céu tem que ser dessa forma, porque se não for desse jeito, né? Não adianta. Não, irmão, o céu é um só. E nós temos que fazer como Cristo fez, sermos pacificadores. Porque a desunião, ela representa uma obra da carne, né? E isso entristece o Espírito Santo. É uma obra da carne. Desunião é obra da carne. Isso vai entristecer o Espírito Santo. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja, né? Efésios 5:2, andai em amor, como também Cristo vos amou. É algo que destrói, irmão. Dentre muitas coisas que destrói, a desunião, ela também destrói os relacionamentos, né? Se destrói um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, o que dirá também dessa destruição causada pela desunião no meio da igreja. É isso que faz, irmãos, com que haja um grande, às vezes também um grande trânsito religioso. As pessoas não querem ser transparentes, não querem ser honestas, né? A gente precisa, irmãos, contar as nossas queixas uns aos outros, né? Agora imagine, o pastor ele tem que descobrir tudo por si só. Não, ele precisa ouvir. Pastor, eu não estou gostando disso, né? A minha queixa é essa. Vamos tratar, irmãos. Vamos tratar. Agora eu também tenho que estar disposto a querer tratar aquilo. Eu não posso vir armado, porque nós já estamos com ferro, pau, madeira, né? Nós estamos com revólver, faca, tudo já nas mãos, com armadura, e a gente não quer tirar aquilo de nós. A gente já está armado. E um dos grandes problemas disso, às vezes, irmãos, é a minha razão. Eu tenho a minha razão e pronto, e acabou. Os demais que se virem. Não é assim, né? Não deve ser assim. A gente precisa tratar as coisas com sabedoria, com humildade, né? E justamente com esse espírito pacificador, né? O Senhor, ele gosta da união. Isso mesmo, Aleia. O Senhor gosta da união, né? A união, ela é primordial para as nossas vidas. Nós não conseguimos ver uma obra prosseguindo com a desunião, né? Se há a fragmentação, há a destruição. E se há a destruição, aquilo, né, cai, vai, né, ruindo, né? Então, finalmente, nós devemos cultivar o nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Se nós não formos promotores da unidade, irmãos, e começarmos até mesmo a denegrir a comunidade a qual nós estamos inseridos, porque tem irmão que é assim, ele não tem escrúpulos, ele não tem freio na língua, e aí se alguma coisa deixa ele com ira, ele já sai disparando. Aí chega na sua casa em que o marido não é crente, que o filho não é servo, já começa a disparar, aquela igreja, não sei o que, aquele líder, aquele pastor, tal. Cuidado, irmão. Às vezes você está chorando, é porque a sua língua ela não freou quando deveria ser freada. E aí você, não sei por que fulano não se converte, não sei por que a minha família está assim. É porque às vezes nós estamos falando demais, ao invés da gente fazer como Maria, né? Que as coisas aconteciam, Jesus estava lá crescendo e ela assentava tudo no coração. Ficava ali guardando no coração. Ou como Ana, que quando ali foi interpretada erroneamente, ela não retrucou violentamente. Mesmo diante de uma interpretação errada, né? Ela disse, não, meu Senhor, a tua serva está atribulada de espírito, né? Irmãos, tem coisas que só Jesus, ele vai ser o nosso advogado e vai realmente fazer aquilo que é necessário.
Você não precisa fazer com a força do seu braço, você não precisa sair denegrindo A, B, C, D, né? Nós precisamos cultivar isso diante do mundo. É por isso que o mundo está como está, porque a igreja estagnou, a igreja parou, a igreja está dando lugar à carne, né? Ao ponto de sair por aí falando isso, falando aquilo, e o mundo, ao invés de ver aquela diferença, está vendo, nossa, que igreja desunida, que igreja fragmentada, né? Nós precisamos ser este selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja ou em qualquer lugar que a gente esteja, né? Nós precisamos promover isso para que a obra do Senhor ela venha prosseguir, ela venha prosperar. Então, irmãos, que isso nos faça entender, né? Entender. O subsídio aqui diz o seguinte: Neemias não era adepto do ministério de um homem só, porque ele sabia que sozinho não podia fazer nada. Eu também, você também precisa entender isso. Nós não podemos ser, né, esse ministério de um homem só, ou de uma mulher só, né? Ele sabia da importância de conseguir que todos se envolvessem no trabalho e se sentissem parte da equipe. Irmãos, a obra do Senhor tem trabalho para todos. Nós só precisamos melhorar a nossa comunicação. Nós só precisamos comunicar, né, o que está dentro do nosso coração. Deixa, irmãos, né? Deixa sair. Fala para o seu líder, para o seu pastor, para o obreiro, né? Para quem quer que seja, né? Que você está debaixo de liderança. É preciso falar, é preciso dizer, porque o trabalho ele só prossegue quando nós, né, entendemos essa importância da unidade, essa importância de estarmos unidos em prol de um objetivo maior, que é a obra do Senhor. Então, ele conseguiria isso tendo cuidado de designar as pessoas para trabalhar juntas em áreas do muro que fosse perto da casa delas. Observe a recorrência da expressão ao seu lado no capítulo 3 de Neemias. O trabalho em equipe garante que todos juntos conseguem mais, né? É assim, irmãos. Trabalhando em unidade, trabalhando em equipe, é que nós vamos conseguir. Agora, se nós dermos vazão às obras da carne, sairmos denegrindo diante de uma insatisfação A ou B, porque somos humanos, podemos errar, podemos falhar em algo, mas eu preciso ser transparente, eu preciso ser honesto a chegar e a falar, né, uns com os outros, mas sem estar armado, estar disposto também às vezes a sofrer o dano em prol de um bem maior, para que a obra do Senhor seja a maior beneficiada para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que essa lição ela possa nos levar à reflexão e que nós possamos verdadeiramente entender que as nossas diferenças, né, sejam elas familiares, culturais, econômicas, elas não podem servir de entrave para um bem maior, que é a obra do Senhor. Nós possamos dar as mãos uns aos outros e fazer a obra do Senhor com seriedade, né? Fazendo aquilo a qual o Senhor colocou em nossas mãos para que fosse feito, né? Nós vamos agradecer ao Senhor e guarde no seu coração. As causas da desunião, elas devem ser eliminadas. Precisamos eliminar aquilo que está sendo causa de desunião na minha vida, na sua vida e no contexto da igreja também, tá? Curve a tua fronte, vamos orar. Eu te peço nessa oração para lembrar do diácono André, do diácono Jonas Stoffel, presbítero Daniel, irmã Luzia. Vamos orar pelos nossos irmãos, para que o Senhor possa estender as mãos sobre eles, né? Jogar por terra todo tipo de enfermidade, que o Senhor possa guardá-los poderosamente e trazer restauração para a saúde deles. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa na Tua presença, aprendendo a Tua palavra. Deus, nos ajuda, Senhor, a eliminar qualquer traço de desunião entre nós, Senhor. E que possamos, Senhor, através da virtude do amor, cultivarmos, ó Pai, a união, a comunhão uns com os outros. Nessa oração, também intercedemos ao Senhor, ó Deus, pela
intercedemos pela vida do presbítero Daniel, da irmã Luzia, do Jonas Stoffel, Senhor, do André, Senhor, meu Pai, que está hospitalizado. Que o Senhor possa tomar os teus filhos em tuas mãos, repreendendo todo mal, toda enfermidade, dando saúde aos teus servos, Senhor. Meu Deus, com mão forte, com braço estendido, Senhor. Daí a tua bênção, a tua vitória, a cura para os teus servos, Senhor, restaurando eles, Senhor, para a glória e para a honra do teu nome. Nos dê um domingo, restante domingo abençoado e logo mais um grande culto de louvor e adoração ao teu nome, Senhor, com a tua presença em nosso meio. Deus, eu te agradeço e te louvo por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e inefável consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a preciosa volta do Senhor Jesus Cristo. Digamos todos, amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.